Terráqueos! Sejam bem-vindos ao ET Reflete, processo criativo no teatro digital. Hoje eu tô aqui num dispositivo diferente, torcendo para que a nossa live não trave e aguardando vocês chegarem. Para quem boa noite, bebê, boa noite, Butter Baby, quem é você? Revele-se, comentem, fiquem à vontade, a live é de vocês. Oi, Karen, boa noite! Gente, como que tá a minha voz, como que tá a minha imagem? Conta pra mim. Ê, animação! Como que tá aí chegando a imagem? Hoje eu mudei de celular aqui pra ver se não trava, porque eu acredito que seja uma... Vocês que acompanham minha live sabem que elas costumam dar uma travada. Beatriz! É a Bia Leão da aula? É, né? É a Bia Leão? Eba! Legal, Bia. Bem-vinda. Contem pra mim como que tá, por gentileza. Perfeito, maravilha. Né? A nossa live, ela costuma sempre dar a voz não chega junto com a imagem. É isso que eu quero que aconteça. A imagem não está... Mas a voz tá junto com a imagem? Se a voz tá chegando com a minha imagem, maravilha, porque a qualidade do nosso vídeo hoje vai ser um pouco mais baixa, mas com a esperança de que vocês vão conseguir me ver e ouvir ao mesmo tempo, beleza? Então, pessoal, hoje a nossa live é sobre o processo criativo no teatro digital e eu vou fazer um trajeto com vocês que eu vou passar do processo criativo no geral até chegar no processo criativo que a gente está fazendo nas oficinas culturais, beleza? Mas está junto, tão bom por enquanto. Tô falando e vendo comentários de vocês. Tudo junto e misturado, maravilha! Então, ó, fiquem muito à vontade, a live é de vocês. Muito obrigada já, agradeço a todos que estão aqui desde o início da live, minhas alunas. Let's chegou na live! Ei, Let's, um beijo! E aí a gente vai começando desse jeito, se travar, vocês me avisam e a gente conserta, tá bom? Então, pessoal, a gente vai pensar aqui o nosso processo criativo, já falei pra vocês mais ou menos por cima, né? Essa live, como todas as lives que eu já fiz aqui no ET, por enquanto, elas integram as oficinas culturais da Fundac. Por isso que eu vou fazer um caminho aqui com vocês, que a gente vai do processo criativo no geral até o processo criativo que está acontecendo dentro das aulas online de teatro, para vocês entenderem como que é esse trajeto, né? Como que é o contato que a gente tem com os alunos dentro da aula online e que caminha para um produto, que caminha para um espetáculo mesmo que digitalmente, né? Beleza? Preparados? Ei, Marina! Ei, Mari, que bom que você tá aqui comigo! Yupi! Ai, gente, eu tô feliz que pelo menos a imagem e o áudio estão juntos. Isso pra mim já é uma conquista, já estamos aí caminhando, né? Porque geralmente trava, hoje não vai travar. Não vai travar, não vai travar. Boa noite, Mari! Então, pessoal, vamos lá começar? É uma live assim, eu acredito que não seja nenhuma live muito extensa, não, do tipo que eu vou falar até dar 1 hora e ficar desesperada porque não deu pra acabar, não. Eu acho que essa live vai ser bem mais tranquila. Então, pessoal, vamos lá. Processo criativo, tô olhando aqui do lado porque eu tenho um mini roteirinho pra eu não me perder também, né, que é muita coisa que a gente vai falando, aí eu não quero me perder. Então, tem um mini roteirinho aqui do lado. Vamos dividir essa live em 2 momentos. O nosso primeiro momento, processo criativo no geral, o que é um processo criativo, e a gente vai pensar um pouco sobre o teatro presencial, né, o processo do teatro presencial e o teatro no digital para entender não só assim o que é teatro, qual que é melhor, não é nesse sentido, mas para a gente entender, né, qual que é esse processo que a gente está trazendo aqui para o teatro. Maravilha. Tá bom demais. E o nosso segundo momento, a gente vai pensar já mais pedagogicamente. Para você que é minha aluna, tá aqui acompanhando a live, vai ser bacana porque vocês estão vivendo isso, né? Então esse segundo momento é um momento mais pessoal, é um momento que eu trago para vocês o que eu vejo sobre as aulas online, sobre as videoaulas e sobre o processo que eu tô fazendo com a minha turma desde o início do ano até agora, que a gente tá nesse processo de criação, nesse processo criativo de uma peça, beleza? Então, começando, gente, o que é um processo criativo, né? Para vocês que estão aí assistindo, falando, meu Deus do céu, Gabi postou processo criativo no teatro digital. Quem é do teatro já está habituado a ouvir
processo criativo. Já sabe mais ou menos aí o que que é. O que é um processo criativo? Gente, para você que é minha aluna, a gente está passando por isso. É esse momento que a gente sai do nosso primeiro momento, nosso primeiro estímulo e começa a criar o nosso espetáculo. Então, um processo criativo é esse processo de criação que parte de um estímulo base, que vai dar origem para tudo que a gente cria. Então, esse estímulo base, ele pode ser um texto teatral, né? Geralmente, a gente parte de uma peça de teatro. A gente leu a peça, dividimos os personagens, decoramos as falas e começa a marcar cena, começa a ensaiar. Isso é uma forma de se fazer teatro e talvez a mais conhecida, né? No geral, a gente faz peças de teatro partindo da peça escrita, do texto. Só que isso tá mais ligado ao senso comum ou talvez até numa forma clássica de se fazer teatro, né? Que a gente tá falando aqui. Então, nós temos um tipo de processo que parte do texto como um estímulo de base. Mas vocês sabiam que existem outras formas também de fazer uma peça de teatro que não parte do texto, né? Um estímulo base pode ser, além de um texto, um livro, uma poesia, pode ser uma música, pode ser o corpo em movimento, né? Podem ser várias outras coisas que dão origem também a produtos, né? A espetáculos diferentes. Então, o nosso processo, né? O nosso estímulo inicial, ele pode ser diverso no teatro, ele pode ter várias origens para caminhar para o nosso processo e para o nosso produto. Então, aqui no caso, né, já pensamos que o processo criativo é esse caminho que a gente faz depois de ter passado por um estímulo base, né, por um começo. Então, por exemplo, você vai fazer uma peça de teatro, você vai partir do texto, então vocês vão ler o texto e vão falar, ah, beleza, esse aqui é o texto, vamos começar a criar personagem, a pegar o corpo, a pegar a voz. Esse é o processo criativo. Até aí, tudo bem? Tá chegando gente, eu tô vendo. Ei, Lucinha! Tomar minha aguinha. Que hoje eu tô ligada no 220. Então, isso é processo criativo, beleza? Tão simples quanto o nome sugere. Daí vão surgir vários estudos, né, gente? Porque parece que, no geral, quando a gente fala que a gente vai fazer teatro, tem gente que fala assim, a Gabi, né? Gabi fez uma pecinha lá na rua, Gabi fez uma pecinha no teatro, ou sobre vocês mesmos, né? Vai fazer uma peça aqui. Opa, deu uma travadinha aqui. O estímulo inicial é a leitura do texto antes do processo criativo. Pode ser, VV, se partir do texto, né? Geralmente, se você escolher partir do seu texto, falar, a gente vai criar uma peça e a gente vai ler esta peça de tal dramaturgo para criar um espetáculo. Então, sim, aí o seu estímulo é o texto. Mas existe, hoje eu falo isso porque, né, na contemporaneidade, existem novos tipos de dramaturgia, sabia? Além da dramaturgia que é do texto mesmo, né, o texto escrito. Então, a gente está falando aqui de um teatro, né, quando a gente fala que pode partir de um outro estímulo, de um teatro pós-dramático, um teatro que não precisa tanto da representação, por exemplo, né, da interpretação. Tem teatro que não vai dar tanto valor assim à interpretação, digo, o ator mesclado em personagem, para você ter noção de como é complexo, tá? Mas é basicamente isso. Então, sim, o estímulo inicial pode ser, sim, e geralmente é a leitura do texto, tá bom? Eu tava começando a falar uma coisa, eu acho que eu perdi a linha, mas é isso aí, gente, o estímulo que eu posso trazer para vocês, né? E aí, o processo, ele chega nesse momento em que você se questiona, como que eu vou fazer... isso que eu tava falando. Como que eu vou fazer esse processo caminhar para um produto, né? Geralmente perguntam, Gabi, eu tenho texto, mas e aí? É só decorar e pronto, acabou? Não é tão simples assim quanto decorar e fazer uma pecinha. Fazer um teatrinho, decorei, vou lá e coloco. Não é bem assim, porque você vai ter todo um trabalho ali para descobrir como dar vida para aquele texto, né? Supondo que o estímulo inicial seja o texto, você vai ter que descobrir ali como dar vida para aquele texto no corpo dos atores, né? Não é tão simples quanto decorar e fazer. Existem várias formas de ganhar vida, então vários exercícios, né? Vários treinamentos para que aquele texto soe verdadeiro na boca do ator, na boca da atriz que está interpretando.
Então a gente passa por vários jogos até chegar ali num processo maduro, e quando ele estiver maduro, né, quando você tiver regado ali a árvore, as raízes do teu processo, aí ela sim pode crescer e dar frutos, e esse fruto vai ser o teu espetáculo, as tuas apresentações. Gostou da metáfora? Ó, essa metáfora ficou bonita, né? Ah, tá bom. Tô vendo aqui. Beleza, gente? Simples assim, entre aspas, né? Eu digo simples assim porque, e entre aspas, porque o processo... a Mari falou aqui, ó. É isso que eu ia falar. Decorar é a parte mais fácil. É a parte mais... Vocês acreditam? Decorar texto, gente, você só repete. Repetição que vai fazer você pegar o negócio. Repete. Mas é aí que entra... Oi, Keila! Oi, boa noite, Keiliana, que tá no processo comigo. A Mari também tá em processo comigo. Um é virtual e outro é presencial. Então é interessante, gente. Eu tô falando, mas eu tô com 2 processos acontecendo. Virtual e presencial. Então, essa live ela vai dialogar nesses 2 lugares, né? Tanto do presencial quanto no virtual, pra gente entender o que tá acontecendo. Então, eu digo que é um processo doloroso e prazeroso ao mesmo tempo, porque não é fácil, gente. E é aí que entra o trabalho do ator e da atriz, né? O trabalho do ator e da atriz, eu tô falando aqui da interpretação mesmo, viu, gente? No processo criativo, na parte de interpretação. Eu poderia falar sobre caracterização, iluminação, cenografia, mas eu tô falando aqui sobre a arte da interpretação, tá? Então aí chega esse momento prazeroso e doloroso, porque o trabalho do ator vai ser não somente repetir, mas criar dentro daquele texto estímulos para que ele continue sendo verdadeiro, para que ele continue tendo vida, para que não seja um simples papel decorado, porque não tem coisa mais chata do que você assistir um espetáculo que tá morto. Gente, de verdade, você pode assistir um espetáculo de teatro, aquele negócio não te mexe em nada, porque talvez faltou estímulos no processo criativo para que aquela obra ficasse real e viva dentro do corpo dos atores. Então, o processo criativo ele é trabalhoso, e é aí que entra o trabalho, né, do ator e da atriz, que é um treinamento, né? Assim como em tantas áreas a gente tem o treinamento, é um treinamento até de consciência, né? Um treinamento de alma mesmo que você coloca ali, mais do que um treinamento físico, também é um treinamento físico, tá? Um treinamento físico com o teu corpo, físico, com a tua voz, com os teus órgãos, mas também um trabalho de conseguir ter foco e dedicação e sempre descobrir coisas novas dentro desse processo para que ele fique vivo. Quanto mais trabalho no processo criativo, mais interessante ele fica, porque o trabalho que a gente faz dentro de uma sala de ensaio é o que aparece na apresentação, né? Epa! Chegou o Matheus! Boa noite, Matheus! Que bom que você tá aqui! Epa! A Keila, sim, doloroso e prazeroso, não ficar vomitando o texto, trabalhão. Exatamente, porque chega um momento de ensaio, a Keila sabe, a gente tá ensaiando junto. Chega um momento de ensaio que a gente já decorou o texto, já tá tudo marcado, né? Eu digo marcação de cena. O que é marcação de cena? Pra você que é minha aluna, tá assistindo, não sabe o que é. É quando você, no teatro presencial, principalmente, né? Que o online, ele ainda estamos descobrindo como trazer o corpo vivo pro online. Mas no presencial a gente chama de marcação de cena todo o deslocamento da cena que a gente vai fazer com o ator. Então, o ator ele não fica perambulando no palco de acordo com o que a cabeça dele quer. Não, toda aquela cena foi marcada, ele sabe exatamente os movimentos que ele tem que fazer nas falas. Então, chega um momento do ensaio que você já conhece toda a marcação de cena, você já conhece o texto, e se você não investe no processo, aquilo vai ficar no automático. Caiu no automático, a chance para aquilo ficar tedioso para quem assiste é muito grande. Então, por isso que entra aí a nossa dedicação, né? Nosso trabalho de sempre encontrar coisas novas, novos estímulos e tá ali firme e forte descobrindo o nosso trabalho de atuação, né? Então, nós temos esse processo criativo que eu estou falando, e agora nós temos um processo criativo que é muito, muito, muito mais desafiador. Se no presencial já era difícil, já é doloroso, pensa no virtual como que é, né? Porque a gente tem algumas diferenças aí, escrachantes entre teatro presencial e teatro digital, né? Tanto que o processo criativo do teatro presencial é diferente do processo criativo do teatro digital, né? Do teatro que a gente está fazendo aqui virtualmente. Então, gente, lógico, consequentemente, o produto final que nós vamos ter também vai ter uma qualidade diferente,
né? O produto que você tem, eu digo produto é esse alcance, é o fruto que o teu processo gerou, né? Dependendo do processo que você tem, esse produto vai mostrar tudo que você passou, né? Ele vai ser um resultado final. Então, certamente, o que a gente faz aqui, desde as aulas online que a gente tem, até as nossas videoaulas, até os nossos experimentos, processo criativo, vão gerar um fruto diferente. E a gente tá no momento, esse assunto tá quente, gente, esse assunto está emergente pra gente que é do teatro, porque até hoje a gente tá no nosso segundo ano, né, de pandemia, nesse momento que o teatro, ele foi coagido a entrar no virtual, porque o teatro foi uma das últimas manifestações artísticas, pelo que eu digo, vocês podem comentar aqui para mim também o que vocês viram, que chegou no virtual. O teatro demorou a dar o braço a torcer justamente porque até então, eu acredito, eu nunca tinha visto há mais de 10 anos, mentira, né? Há mais de 10 anos que eu faço teatro, não como profissional, né, gente? Mas desde que eu sou aluna, tem mais de 10 anos que eu faço teatro e nunca que eu vi teatro adaptado para o virtual até que fosse coagido a entrar para a tela. Até que fosse realmente extremamente necessário, senão não tem como interpretar. Então a gente veio meio coagido aqui para o virtual e estamos descobrindo como que é esse fazer artístico já aqui até o nosso segundo ano. Isso não só sou eu que estou falando, isso são vários artistas, né, aí de teatro que estão vivendo essa realidade e trazendo novos produtos interessantes. A questão que eu tô trazendo aqui pra gente, falando que é o assunto quente, o assunto do momento, é que esse fruto que nós estamos gerando, ele ainda não tem nome. A gente pode chamar de audiovisual cênico, teatro digital, teatro virtual, mas pra falar a verdade, todos esses são nomes hipotéticos, são nomes que a gente tá aqui inventando, né? São nomes que a gente tá descobrindo pra chamar esse fazer que a gente tá tendo, né? Que é oriundo de um processo criativo diferenciado, um processo criativo que está sendo feito no online e que é muito, muito desafiador. Então a gente vai pensar agora um pouquinho nessa diferença entre o teatro digital e o teatro presencial. Será que a gente tem aí uma nova modalidade de teatro surgindo para nós? Isso é o que eu penso. Então, gente, vocês estão vendo que essa live aqui hoje, ela é mais reflexiva, ela está trazendo mais aqui para vocês não uma teoria, não um saber fixo, mas mais uma provocação, essa reflexão, para que vocês possam também comentar e conversar aqui comigo, tá bom? Então a Gabi chegou, e Gabi, minha xará, André tá reivindicando o oi dele. Oi, André, boa noite! André tá aqui também, tá assistindo de tabela? Maravilha! Então, gente, a gente vai passar aqui para entender qual que é a nossa diferença entre as principais diferenças, né, entre o fazer digital de teatro e o fazer presencial, que estão bem aí na cara pra gente, mas é legal a gente refletir pra quê? Não para comparar e tirar um valor do teatro digital e falar, não é teatro! Isso aqui não é teatro que você tá fazendo, Gabriela. Não é nesse sentido, pra gente falar o que tem valor e o que não tem valor, tá? Mas é num sentido pra gente entender o que é fazer teatro no digital. É inevitável a comparação. A gente vai acabar comparando sim com o teatro presencial, porque é o que a gente sabe fazer. A gente aprendeu, né? A gente que tá na frente agora, mesmo os mais novos, profissionalmente falando, né? Que estão aprendendo aí a passar o saber, a propor mais também, a gente tá nesse momento de descobrir, né? De trazer aí coisas novas pra gente. Então, estamos descobrindo, mas a gente aprendeu tudo como? No presencial, porque o teatro é essa arte, né? Ancestral, ela tem a ver com o teatro tem a ver com a cultura popular também, muito, né? O teatro vive independente do que a gente só lê, né? Para os nossos livros de teatro terem sentido, para o nosso saber de teatro ter sentido, ele tem que passar pela nossa experiência, né? Isso tem muito a ver com a nossa cultura também. Então, gente, a gente tá falando aqui desse fazer e vamos pensar agora nas nossas diferenças. Eu sempre olho aqui pro lado para eu não fugir muito do script. Tô feliz aqui que as minhas alunas estão hoje aqui comigo, que tem meus amigos, minha família aqui comigo. Que legal que a gente tá podendo conversar. Fiquem à vontade para comentar, vira e mexe. Eu vou olhando aqui nos comentários pra gente ver, né, como que tá andando a nossa conversa. Então, temos pessoas aí em várias situações, né, espectadores, alunas que estão passando pelo processo. Vai ser bem bacana essa conversa.
Então, nós temos aqui a nossa principal diferença entre, né, só pra gente filosofar aqui um pouco sobre o nosso fazer, a nossa principal diferença entre o teatro presencial e o teatro digital é o quê? A presença do corpo. O nosso sentido tátil, né? O nosso sentido de matéria, nosso sentido tato. Nós estamos, alunos da Gabi, melhor professora vocês têm. Que isso. Tem a Keila também, ótima professora. Então, nós temos aqui a principal diferença, que é o tato, né? Nas aulas de teatro online, por exemplo, a gente não tá lado a lado. A gente não tem... As nossas práticas de teatro, elas têm muito a ver também com a percepção do outro, a percepção do espaço. Então, né, a gente ter essa limitação, ela interfere muito no que a gente faz. Tanto que no início lá, quando eu comecei a dar aulas online, eu falei, impossível. Eu achava que era impossível. Eu falei, impossível dar aula de teatro online, porque no teatro tem a ver com presença, né? Pelo amor de Deus, teatro tem a ver com corporeidade, com tato, eu toco no outro, o outro me toca, a gente entra em cena, né? Tem esse movimento. Eu achava que era impossível. Até eu descobrir quais são as possibilidades que a gente tem no teatro online, né? Que é diferente do teatro presencial. Então, aqui no online, a gente tem essa limitação que é um fator, assim, principal, que é a questão de estar lado a lado, não poder estar lado a lado, do tato material, né? Então, geralmente, os meus jogos, eu sempre adapto, a gente sempre tem que chamar um ao outro na tela, a gente não consegue direcionar o olhar para a pessoa que a gente quer falar, chamar ela diretamente. Isso causa, a princípio, né, no comecinho, aí não sei se para você que é minha aluna, tá aqui assistindo, para você que, né, já é acostumado com teatro, se isso te trouxe alguma angústia, né, no começo, de, ai, gente, não dá para tocar, não dá para ver, que agonia. Será que você teve isso? Também pode falar aqui para mim se você sentiu isso, porque no começo, essa era a minha angústia principal, até eu entender que é um fazer diferente do teatro presencial. Então, nós temos aí essa principal diferença. E uma segunda questão que interfere muito, né? Eu já falei aqui do tato, né? Do lado a lado do material. Na segunda questão que eu queria trazer a atenção da diferença entre o digital para o presencial são os recursos que a gente tem, né? O teatro, gente, por excelência, ele se adapta a qualquer circunstância dada. Então, o teatro, ele acontece na rua, o teatro, ele acontece na praça, acontece no palco, acontece em qualquer circunstância. Então, antigamente, lá na Grécia, a gente tinha a tragédia nos anfiteatros gigantescos e tinha uma cultura específica para isso. Depois, lá, com outro momento da história, nós tivemos as mascaradas que aconteceram nos bailes de corte. E agora, nós temos o teatro se adaptando ao virtual, né? O teatro se adaptando a um novo tipo de espaço, que é um espaço muito específico, que não tem a questão do tato. Então, além disso, né, o teatro se adaptando a esses espaços, né, a gente tem aqui o teatro é a potência, é a força matriz. Força matriz ou força motriz? Acho que é força motriz. É uma potência, o teatro aqui é uma potência. E essa potência, ela vai criando suas modalidades de forma que ele existe em todos os cantos, gente. O teatro, ele existe em todos os lugares. Isso é muito bacana. Mas quando a gente pensa, essa potência teatro vindo aqui, força motriz, obrigada, Vê, força motriz, isso. Quando a gente tem aqui o teatro e ele vem pro digital, a gente tem algumas especificidades, que são o quê? O que estas plataformas nos oferecem, não é? A gente nunca para pensar nisso. Isso daqui foi uma reflexão que eu tive junto com os estagiários, que eu também não poderia ter estagiário se não fosse pela modalidade online, porque eles não são daqui. Então eu agradeço aqui, Brian, Bruno, ó, tô com vocês me ajudaram nessa reflexão, que é a questão das plataformas. Essa é a nossa segunda questão. Eu dou umas viajadas, mas eu sempre volto pro fio da meada, tá, gente? A questão das plataformas que a gente tá lidando. Então, aqui, por exemplo, no Instagram, eu tenho alguns recursos. Eu tenho esse recurso aqui de fazer live, conversar com vocês e trocar ideia e trazer essas reflexões teatrais. Eu tenho também outros recursos. Eu posso fazer stories, eu posso fazer feeds, eu tenho vários recursos aqui no Instagram. Agora, para minha aula online, né, para esse contato através de aula online, eu tenho os recursos, por exemplo, do Google Meet, eu tenho os recursos de vídeo, de som e de apresentação de tela.
São alguns recursos que eu tenho. E eu tenho o teatro se adapta nesses recursos do aplicativo. Se eu usar um outro aplicativo, um Zoom da vida, o Zoom é mais bacaninha porque ele vai ter uns outros recursos que o Google Meet, por exemplo, não oferece. Ele consegue mudar o nome das pessoas, alterar a disposição das pessoas que aparecem na tela. Então, o nosso fazer, ele muda de acordo com a plataforma que a gente está escolhendo fazer a nossa prática. Olha que interessante. Né? Isso é uma coisa que a gente não pensa muito geralmente, porque a gente está sempre se adaptando. Mas a gente acaba aprendendo a lidar com o teatro dentro dessa esfera pequenininha, que é o que a nossa plataforma está oferecendo pra gente. Então a prática teatral, ela fica assim um pouco mais reduzida, né, com a nossa imagem, e isso pode ser tanto positivo, se eu não pensar em adaptar, mas pensar em como ser criativa com as plataformas que eu tenho, aí eu consigo encontrar algumas alegrias. Mas se eu penso no teatro adaptado e quero que seja como teatro presencial, eu vou ficar frustrada. Porque eu vou estar aqui querendo negar a plataforma que eu tenho e os recursos escassos que eu tô lidando. Nossa, gente, foi muita viagem minha aqui. O que vocês acham de... né? Porque, de certa forma, a nossa prática ela fica aí submetida aos recursos que a gente tem nas redes, né? Ela fica aí, dentro do que nós temos como recurso, e a gente vai sambando na criatividade para trazer o teatro, que até então foi sempre presencial, sempre lado a lado, para cá, para as telas. E aí, eu me questiono, gente, se... Tem gente que até fala, gente, é teatro que a gente tá fazendo ou a gente tá fingindo fazer teatro, né? É teatro que a gente tá fazendo? Ou não é? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se é teatro ou não é teatro, é uma questão que tá além da nossa compreensão, eu acredito, no momento. Pelo menos agora, eu vou colocar aqui a minha reflexão para vocês. E vou ser muito sincera com essa reflexão que eu trago. Porque eu, no começo, fui uma pessoa que tava negando o teatro digital. Olha, que coisa feia, professora. Eu tava negando, né? Porque eu sou uma pessoa... Todo mundo que é do teatro é da presença. Todo mundo que é do teatro gosta de estar lado a lado, prefere não ligar para uma pessoa, prefere encontrar, né? Tem essa diferença que é do corpo, que é da presença, e a gente aprendeu desse jeito. Então, no começo eu tava recusando. Mas aí foi passando, eu fui dando aula, e esse ano, principalmente com a minha turma, que eu tô desde o início do ano, agora eu tô com uma turma nova também com as meninas mais novas, eu fui tendo um desafio, eu fui colocando mais fé no que eu tava fazendo, né? Eu fui buscando mais práticas possíveis dentro das plataformas, e eu comecei a encontrar coisas interessantes. Os meus alunos estavam... Vocês, minhas alunas que estão assistindo, por mais que a gente tenha recursos limitados, vocês estão atuando. Vocês estão fazendo exercício de criatividade. Então, a gente não está fazendo necessariamente o teatrão que a gente conhecia, né? Que a gente herdou, por assim dizer, que a gente aprendeu. Mas a gente está trabalhando tantos recursos teatrais dentro do digital, dentro das plataformas online, que eu vejo que surge aqui uma nova modalidade de teatro. Se existe teatro de rua, teatro de palco italiano, agora existe o teatro digital, que, assim como cada outra modalidade do teatro, também tem seus benefícios e suas limitações. Pensa no benefício do teatro digital. Quantas pessoas você não atinge que você não costumaria atingir normalmente? Quantos alunos que eu tenho que não são daqui de Caraguatatuba, de onde eu tô? Os meus estagiários, né, que são da UFOP, eles estão ali conversando comigo sobre a prática pedagógica de teatro, né? A gente sempre conversa e eles não são daqui de Caraguá. Então, assim, pessoas também... Peças teatrais que estão sendo feitas, elas conseguem atingir pessoas do outro lado do mundo. Então, nós temos sim um benefício. E a gente, ao mesmo passo que a gente ganha coisas, a gente também perde outras, que é justamente esse lugar simbiótico do teatro que a gente tem. Mas a gente ganha também uma dimensão que é de espalhar cada vez mais o nosso fazer, né? Trazer novas práticas. Então deixa eu ver seus comentários, não foi viagem de jeito nenhum, obrigada. Achei muito bom, Gabi, viagem não. Ai, que bênção. A VV falou, para certas situações, acho que é necessário a adaptação. Você aceita o que está acontecendo e faz o que deve ser feito exatamente, né? A gente aceita que a gente tem uma limitação. E a gente fala, não, eu quero fazer teatro independente do que for. Eu quero trazer a minha prática para cá. A gente traz a prática para cá, para onde ela precisa estar, né? Onde a gente está, o teatro vai junto.
Então a gente tem esses prós e contras e por isso mesmo, agora eu vou sair do nosso primeiro bloco, ó, meia hora certinho, gente, cravado. Eu vou sair do nosso primeiro bloco, que é esse aspecto mais geral do processo criativo, e tô chegando agora para minha experiência. Vou falar sobre as aulas online, as videoaulas e sobre o processo que eu tô passando aqui com os meus alunos, as minhas alunas que estão assistindo a aula, vão saber também, assistindo aqui a live junto, vão poder até comentar se quiserem, fiquem à vontade. A live é suas, como dizem em Minas, né? Suas, a live é suas. Fiquem muito à vontade. Tá? Então nós temos aí, eu sempre fiquei pensando no início que eu não queria mais usar a palavra adaptar, sabe? Estou adaptando a minha prática pro virtual, porque eu não queria que fosse uma coisa menor, sabe? Nesse sentido, eu não queria que a prática ela ficasse menor no virtual. Mas acaba que a gente usa muito a palavra adaptação, justamente porque eu já falei pra vocês lá no começo que a prática que a gente aprendeu foi do tato, né? A gente aprendeu teatro através do tato. Você pode pegar aqui esses livros, eu tenho alguns livros de prática pedagógica, né, tudo mais. Tem muito a ver com contato, gente, né? Isso faz parte do teatro, isso não vai se perder, fique em paz, isso nunca vai se perder no teatro. Só tô falando que a nova modalidade do teatro, que é esse teatro digital, ela tem também teatralidade, mas numa outra forma, né? E a Lucinha... Ei, Lucinha, falou aqui, vocês estão sendo pioneiros no teatro digital, com toda a razão. É exatamente isso que a gente está vivendo. E é muito bacana, né, a gente tá passando por esse período. Por esse período de descobrimento de uma nova modalidade. E, gente, eu acho que o maior medo das pessoas é que isso afetasse o nosso fazer teatral, no sentido como se o teatro perdesse o valor. O teatro, gente, não perdeu o valor nem quando o cinema apareceu. Sabe? O teatro, ele tem essa potência aqui que a gente tá falando de teatro, ela é tão forte, ela é tão rica, que não tem como você resumir isso ao teatro digital, que é só uma parcela do que é teatro. Então, pelo menos eu aqui coloco a minha opinião, né? Aqui tá uma live meio opinativa, né? Mas aqui eu coloco a minha opinião, que é impossível você resumir isso a isso, né? Teatro como potência a teatro digital. Não, calma lá. Teatro digital é uma modalidade. Assim como comédia dell'arte foi uma modalidade italiana, que não é isso que é teatro, né? O teatro é um grande universo de possibilidades. Não à toa a gente tá aqui no ET, navegando pelo universo do teatro. Beleza? Então agora eu vou falar com vocês sobre o que eu vejo nas aulas online, porque o que eu tô pensando aqui com vocês? Tô fazendo um caminho do macro ao micro, lembra? Então agora eu tô falando sobre o processo que a gente faz aqui, teatro online, o primeiro contato que o aluno, né, o primeiro contato que vão ter com o teatro vai ser pelas aulas, né? Tô supondo que se você é aluna, primeiro contato vai ser com as aulas. Então, vou fazer a aula de teatro online. Então, esse é o seu primeiro contato. Também tem o segundo contato, que é... Nossa, parece que é tipo contato de primeiro grau, né? Que é a abdução do ET, contato de primeiro grau. Primeiro grau da abdução, aulas online. O segundo grau da abdução, videoaulas. O terceiro grau de abdução, lives. E o 4, você já foi pro espaço do teatro digital. Nossa senhora, Gabriela. Vamos ver aqui que o Mateus... Adaptação não é uma... Esse é o Mateus, ó. Adaptação não é uma condição, é mais uma etapa. É verdade, Mateus. Faz parte, né, a gente descobrir no processo, essa adaptação, ela vai gerar, né, tá gerindo uma nova formação aí de vida, que é o teatro digital. Então, nas aulas online, gente, no começo eu relutei, mas aí eu percebi que as aulas online de teatro, por mais que a gente tenha essas limitações do corpo, né, e tudo mais que eu já falei com vocês, a gente tem uma possibilidade incrível, que é uma possibilidade que também existe no teatro presencial. Da mesma forma que acontece no presencial, vai acontecer nas aulas online de teatro, que é a percepção de si. O que o teatro tem de, pelo menos aqui, a minha visão pedagógica, né, educacional, por que o teatro é bom pra gente, pra nossa vida, independente se você é artista profissional, se você é amador, se você é aluno, o teatro ele é bom pra todo mundo nesse sentido. E aqui eu coloco a minha visão educacional do teatro. O que o teatro faz? Além de ser um lugar de onde se vê, né, da onde vem a origem da palavra, que é esse espaço em que você coloca uma situação, essa situação de você ver as coisas com um ponto focal, né, como é no teatro, você coloca uma luz, pá, numa situação e todo mundo vê essa situação acontecendo.
A função educacional do teatro, que é interessante, é que ela faz isso no aluno. Então, o aluno, dentro da aula de teatro, né, a pessoa que passa por essa experiência, ela consegue se olhar de um ponto de vista deslocado. Olha que interessante. Porque o teatro traz muitos exercícios de percepção, de autoconhecimento. E aqui, gente, eu falo, teatro não é terapia, mas ele é terapêutico, porque ele traz muitos exercícios que trazem o autoconhecimento, a propriocepção, ou seja, a percepção dos seus sentidos, tá bom? Ele traz uma percepção mais alargada de você sobre você mesmo. Então, quando você faz esse movimento, você tá até aqui, ó, você tá vivendo. Aqui, você está vivendo normal. Chegou na aula de teatro, inevitavelmente, você vai fazer isso, ó. Você vai criar um olhinho, surgiu um olhinho, e esse olhinho vai fazer assim pra você, ó. Pum! Você vai olhar pra você do jeito que você é. Então aqui você ganha no teatro, isso pelo menos é uma experiência que eu vivi e que eu sei que é possível no teatro, você cria consciência de si. Você desenvolve uma consciência de você mesmo. Você descobre os teus sentidos de uma forma mais aflorada. Você começa a se relacionar com o espaço de uma forma diferente. Você começa, por isso, a ter mais criatividade, porque criatividade é esse espaço que você abre, né, na sua presença, que começa a trazer novas soluções. Você começa a ser criativo, você começa a ter um espaço vazio aqui na tua mente, né, na sua disponibilidade, para você propor. Isso tudo porque você conseguiu fazer um olhar sobre você mesmo. Você consegue olhar para você. Não é interessante? Então, o teatro, mesmo no online, ele consegue trazer exercícios de percepção. Isso é uma coisa que eu bato na tecla. Você consegue perceber o teu corpo, você consegue perceber o espaço em que você está, né? Um espaço diminuto, é o espaço da tua casa, por exemplo, não é um espaço de teatro. Porque na sala de teatro é aquela sala grande, que não tem, né? Não tem objetos no meio, não tem móveis, tá tudo certo, né? Não tem nada. E geralmente também tem a sala preta, que é uma sala de teatro que a gente geralmente faz ensaios. A gente tem ali, as paredes são todas pintadas de preto, tem um sistema de iluminação que simula uma caixa, né? Como se fosse um palquinho numa caixa, também é uma sala de teatro. Aqui nas aulas online, cada um tá no seu quarto, na sua casa, independente de onde estiver. E isso muda a relação que eu tenho com o espaço. Ei, Josi, boa noite! Então, aí a gente já tem essa diferença, mas mesmo assim no teatro, teatro online, a gente consegue desenvolver sim a percepção de si, a percepção do espaço, a gente melhora essa relação de si, né, do eu, desse olhar que se olha, com o olhar que se olha a tua personalidade, né, a consciência que olha a tua personalidade, né? Você consegue melhorar essa relação e você consegue desenvolver a criatividade. E um outro fator que eu tenho que é muito importante para falar para vocês que o teatro online trouxe e que a gente deixa passar despercebido é a socialização. Desde o ano passado eu percebi o quão importante foi ter esses espaços aqui, mesmo que online, né? É diferente você encontrar o teu amigo presencial e encontrar o seu amigo no telefone, por exemplo. Mas não é melhor você ter o telefone do que você não falar com o teu amigo por séculos e séculos e esquecer que ele existe? Então é basicamente isso, gente. O teatro digital, né, essas aulas online que a gente vem tendo, Desculpa, teatro digital eu tô falando do produto, aqui eu tô falando das aulas online ainda. A gente consegue ter esse espaço de conhecer outras pessoas, de relacionar o eu com o outro. Mesmo que a gente não tenha matéria, materialidade, o tato, a gente consegue conversar, a gente consegue ver outra pessoa do lado da tela, né? A gente consegue ver uma outra realidade, a gente consegue se expressar e criar espaços de troca com o outro, sim, isso é possível. Então a gente já falou aqui dos benefícios, isso daqui é o que eu acredito, que essa modalidade de aula de teatro, ela veio para ficar, mas como um complemento, tá, gente? Ela faz parte do teatro, mas como um complemento. Essa é a minha visão e eu acredito que trabalhe, sim, recursos para um ator que são muito importantes. Se você é um ator profissional, o teu corpo já tá adaptado, né? Você já tem essa experiência, o teu corpo já conhece o teatro, já sabe lidar com o teatro de uma forma. Agora, aqui no online, você consegue desenvolver ainda mais outros saberes, você consegue participar de aulas com pessoas que você nunca fez na vida e trazer novas percepções para você também, né? Agora, as nossas restrições é que a gente ainda fica
muito na esfera individual, né? A gente trabalha, mas tá cada um. A gente divide um espaço e tempo que é mediado, mas a gente ainda tá na nossa esfera, né? A gente não consegue tocar o outro, então a gente acaba lidando numa esfera muito menor. Então, por exemplo, você que é aluno de aulas online, você já vai ter recursos teatrais na sua mão, né? Você tem recursos que é essa percepção de você, um melhor conhecimento do seu corpo em movimento, um melhor conhecimento do funcionamento da tua voz, né? Você já vai atuar, é possível sim você interpretar daí da tua casa. Você tem criatividade, socialização, olha quantas coisas legais a gente tem. Mas a diferença é que quando você for para um teatro, vamos supor, um espaço físico, teatro para você fazer aula, ou uma sala de teatro, a diferença é o tamanho que você está lidando. O corpo teatral da presença é um corpo desse tamanho aqui, gente. A gente consegue fazer a nossa voz ser escutada, a quilômetros. Você consegue fazer com que a tua voz tenha um volume gigantesco. Você consegue não fazer a sua voz, não só a sua voz, não só o seu corpo, mas a presença de um ator de palco, ela é imensa. Um ator bom, né? Um ator que trabalha a tua presença, né? Que tem disponibilidade, ele tem uma presença que é imensa. Você sente a presença desse ator, digo presença que o ator consegue colocar o que ele tá fazendo num grau, numa energia muito alta, né? Numa presença muito alta, muito bem colocada, de forma que atinja a muitas pessoas. Essa é a diferença e a limitação que a gente tem, né, com as aulas de teatro online. A tua esfera, ela vai estar ainda um pouquinho mais dentro de você. No teatro presencial, vai ser gigantesca em relação ao que a gente está fazendo agora. Então, para quem é do teatrão e chegou para o online, isso faz falta pra gente, né? Porque a gente lida com o espaço. O espaço é um pilar, né? O espaço onde você faz aula é um pilar fundamental para a tua interpretação. Isso faz parte do processo criativo e vai interferir diretamente no produto que você vai ter. Então, tem uma angústia que surge nas aulas online, que eu vejo, que o pessoal fala, mas professora, como que eu vou fazer isso na tela? Né? Como que eu vou lidar com isso na tela? Eu não sei me encaixar aqui e tá tudo bem, né? Porque a gente tá descobrindo formas de fazer e entendendo que o corpo do ator no teatro digital, tanto na aula online, para caminhar para o processo criativo, para caminhar para o teatro digital, que é o nosso produto, né? Você está pensando num corpo que é também digital, que é também diferente do teatro presencial, né? Então a gente tem aí os benefícios que eu já falei para vocês e as restrições que estão aí na nossa cara, que é o contato com o coletivo, que é o contato com o nosso espaço, que fica ainda mais reservado. Mas aí, gente, você que é minha aluna, que está participando das aulas, só vocês que, por exemplo, nunca fizeram aula de teatro presencial, só vocês vão saber me dizer como vai ser. Vocês são as cobaias, vamos dizer assim, não minhas, eu tô falando do momento que a gente tá vivendo, mas vocês são as cobaias aí que vão saber dizer como que vai ser ir para um palco depois de ter feito um processo online, né? Só vocês vão saber. Mas é interessante que eu aqui como professora acredito que vocês vão ter recursos já teatrais em mãos. Vocês não vão estar despreparadas. E isso é uma coisa que eu acredito, pelo menos. Mas quem vai saber me dizer são vocês, não sou eu. Então deixa eu ver aqui. Lembro de você chocada quando descobriu que eu era uma boa atriz. E eu disse, eu sei. Ah, a Josi! A Josi é ótima. Sim, Josi, a Josi é ótima. A gente sabe quando uma pessoa tem presença, né? Tem qualidade de presença. Ai, Josi, você é engraçada. Que legal que você tá aqui, Josi. Tô feliz. Então, gente, tem uma questão que tá aí no ar pra gente das aulas online, que é possível, né, formar atores? Você que é aluna tá aí assistindo. É possível formar atores pro teatro no palco através do digital? Será? Digo assim, uma pessoa fez somente aulas de teatro digital. Essa pessoa, ela já pode chegar no palco e já ir começar atuando? A gente não sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza. O importante, capaz, com certeza essa pessoa é. Mas essa pessoa que passou pelas aulas online, eu tenho certeza que ela já tem um recurso em mãos. Que são os recursos da percepção, da criatividade e simplesmente de você ter disponibilidade
de fazer uma aula que mexe com o seu corpo, com a sua voz, com você como um todo, com seus pensamentos, com as tuas emoções, que a gente lida com isso no teatro, né? É muita exposição pra gente lidar no teatro. Com certeza, você já tá aí encaminhado. Essa é a minha percepção, né? Não é a mesma coisa de atuar pro palco, pra uma grande plateia, mas eu acredito que já tem recursos. Então, eu tô falando isso, gente, pra uma pessoa que passou por esse processo de desacreditar do processo online até eu chegar a acreditar que sim, que traz benefícios, né? Até porque eu também faço aulas online, né? Faço processo online e tem sido muito bom pra mim também. Tenho aprendido muitas coisas no online. Então é essa questão também da gente ter maturidade, da gente escolher aquilo que a gente quer fazer e realmente trazer o online, trazer o que a gente aprende no online para nossa vida prática, né? Não separar a nossa vida, ela não se separa mais entre virtual e vida fora das telas. Tá integrando, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, pessoal, falei aqui das aulas online, tô caminhando para vocês entenderem como que eu vou chegar no processo criativo, tá? As aulas online, elas são esse primeiro contato até a gente caminhar ali pro nosso processo. Um segundo contato são as videoaulas que a gente faz, né? Eu produzo conteúdos aqui para vocês e vou disponibilizando aqui no ET, tem a divulgação de todos. E na bio, né, na biografia, nós temos um link. Você vai direto para nossa playlist. Lá nós temos aulas práticas, experimentações do corpo, né? Eu foco muito no corpo atuante porque eu acredito, como artista orientadora, que é no corpo que a gente consegue trazer experiências, percepções. Então, nessa playlist tem bastante atividade de corpo, voz para você fazer, e também a gente tem alguns exercícios teóricos, algumas partes de história do teatro que você vai poder aprender. Então, a gente tem aí uma gama de conteúdos, e não é só da tia aqui não, tem muita coisa no YouTube. Antes da pandemia, a gente não conseguia acessar tantos materiais, não é? De teatro, menina, nunca nem tinha visto. Agora, a gente tem muito conhecimento. Então, cabe a nós ter essa maturidade, né? Pra quem é minha aluna mais nova e tá assistindo. Josi, você me distraiu total, a Josi que falou. O teatro é uma metáfora da vida. Antonax, 2017. É verdade, eu falei isso em 2017 e a Josi lembrou. O teatro é uma metáfora da vida. Boa. Então, gente, ó, eu tava caminhando aqui pra vocês. Tô falando da videoaula. Nós temos uma gama de conteúdos e cabe a nós ter essa maturidade de trazer o que a gente aprendeu no online e trazer para a vida, né? E agora, aqui nessa modalidade de videoaula, eu vou trazer só um questionamento rápido para vocês, né? Que eu tava pensando sobre o assunto e eu entendi que o teatro, ele tem uma veia também que é ancestral, ele tem uma veia da cultura popular que chegou pra gente. Então, por que eu tô falando isso? Porque é diferente você pegar um livro, por exemplo, eu tenho aqui esse livro que é improviso... Oi, será que se eu pegar cai pra você? Opa, tá tudo vivo. Tem esse livro aqui que se chama Improvisação pro Teatro, da Viola Spolin. Tem uma série de exercícios, geralmente eu consulto pra pegar uma inspirada, uma série de exercícios pedagógicos pra você que é aluno fazer, vários exercícios. Também tem um livro dela muito bacana chamado Jogos Teatrais, né? Traz jogos teatrais que são legais. Qual que é a diferença? O que eu tô querendo dizer com isso pra vocês? Que é diferente para mim como professora ler um exercício e passar para vocês sem ter vivido. Geralmente, eu passo para vocês em aula aquilo que eu vivi, aquilo que passou pelo meu corpo. Por quê? Isso se torna vivo em mim. Isso se torna uma tradição até oral do teatro, né? Essa tradição que passou pela voz e pelo corpo. Então, essa tradição que é oral do teatro, ela tá aqui também em livros, mas esse livro, ele só ganha vida se ele dialogar diretamente com o que você está vivendo aí agora. Por isso que esse tema que a gente está conversando aqui, ele é muito pertinente para o dia a dia, né? E a mesma coisa para a videoaula, porque na videoaula o que eu faço? Eu posso trazer alguns conteúdos, algumas vivências, algumas partes de livro, mas tudo isso só vai fazer sentido para você se isso passar por você como uma experiência, né? Então no teatro, por exemplo, às vezes eu vou ler aqui, tem... Viola Spolin, coloca uma música. E o exercício do Pai Francisco. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararam pam pam. Como que eu conheço essa música? Eu não li num livro, eu não vi uma videoaula e aprendi. Esse conhecimento dessa música, que faz parte dos nossos exercícios de teatro, eu aprendi fazendo uma peça, um alto da cultura popular, o Alto do Boi de Conchas.
me foi ensinado por tradição oral. Então, no teatro brasileiro, né, que a gente faz aqui, eu fazia muito na rua aula com a companhia Papatapatá, e pra quem conhece aqui de Caraguatatuba, lá atrás, quando eu fazia aula na rua, a gente fazia aulas na rua, a gente cantava músicas de ciranda. E essas cirandas, elas têm a ver com... Pode ver que no teatro, né, brasileiro que a gente faz aqui, tem muita ciranda, faz muito parte porque faz parte da nossa tradição oral, faz parte da nossa ancestralidade e chega pra gente com uma vida gigantesca, né? Agora, eu vou trazer uma ciranda aqui pro online, é possível da gente trocar e vocês conhecerem? Sim, isso é maravilhoso, mas é diferente da gente fazer essa ciranda de mãos dadas, cantando juntos, não é? No mesmo tempo, todo mundo se ouvindo, criando um coro. Então, existe essa diferença. Nas videoaulas eu trago, e muitas outras pessoas trazem conhecimentos muito legais, muito bons da gente aproveitar e conhecer o que está sendo feito por aí. Traz muito valor para a nossa vida, se a gente souber integrar. Mas a gente tem que... É diferente de você passar por isso na tradição oral. Então, por isso que eu trouxe para vocês para esse questionamento da nossa cultura popular mesmo, que é viva dentro do teatro. A cultura popular, ela vive dentro do teatro, ela passa... Eu dei o exemplo das cirandas porque é uma coisa que eu vivi muito no teatro. E pra mim, a melhor parte do teatro era poder aquecer com uma boa música de ciranda, né? Com uma boa roda. Então, isso afeta muito o nosso fazer. É diferente fazer aula de teatro online nesse sentido, né? A gente aprende... A gente tem recursos, lembra dos recursos que eu falei? A gente tem recursos na mão, mas a gente ainda não chega no outro nesse lugar da socialização. Então, eu posso aprender uma ciranda, mas eu não vou cirandar em grupo. Eu, por exemplo, aprendi a tocar pandeiro. Pandeirice, só que não, eu sei o básico do pandeiro. Gente, aprendi o básico do pandeiro no online. Ouço minha música, toco meu pandeiro, super legal. Mas é diferente eu tocar pandeiro sozinha, né, aprendendo no online, do que eu tocar pandeiro numa roda. Pensa, numa ciranda, fazer o toque da ciranda pra todo mundo. É diferente, né, gente? Mas o que eu tô falando aqui é que é possível trazer recursos e conhecimentos para sua vida através do online. O importante é saber integrar esse conhecimento para a tua vida, trazer ele, né, como experiência, realmente aproveitar essa experiência do online e trazê-la pro teu corpo. Então, sem preguiça, vamos trazer pro nosso corpo, tá bom? Então, é nesse lugar que eu quis trazer essa reflexão. Já falamos aqui sobre as aulas online, o primeiro contato, as videoaulas, o segundo contato, né? Que é esse contato mais do saber, do conhecimento, que não tem muito uma troca direta, mas que traz ali uma gama de conhecimentos para que você possa trazer para o seu dia a dia como um recurso. E é teatral, sim, tá? São recursos teatrais que você está trazendo para a tua vida. Então... Agora sim, nós chegamos no processo criativo. Então, você que é aluno, fez aula online, assiste videoaula, vai chegar um momento que a gente vai caminhar para nosso produto, que é o que a gente está falando, processo criativo no teatro digital. O teatro digital como essa consequência, esse subproduto do nosso processo criativo. Não é maravilhoso? Então, a gente está agora explorando. Agora eu vou começar a dar exemplos com a minha turma, né? A gente... Deixa eu ver quanto tempo. Ui, tem 8 minutos só, gente. Bora que bora. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu já vejo os comentários para vocês. Com os meus alunos, a gente faz sempre os encontros no Google Meet, né? A gente sempre se encontra no Google Meet. E aí, para esse semestre... Ô, Josi, você vai me zoar. A Josi que tá aqui, você vai brincar com a minha cara de novo. Porque eu falei sobre a metáfora da vida, foi nessa peça, O Pequenino Grão de Areia. Eu li O Pequenino Grão de Areia com os meus alunos, né? Tô falando aqui da minha turma, que eu tô desde o início do ano com eles. Então, vocês que são minhas alunas, estão aqui assistindo. Legal que vocês estão aqui. A gente leu a peça O Pequenino Grão de Areia. Ela tem uma situação geral... Né? Ela conta a história de um grão de areia que se apaixona por uma estrela e essa estrela ela cai no mar e eles podem realizar o seu sonho de ficar junto, porque um grão de areia é só um grão de areia e uma estrela do céu nunca que eles vão se encontrar. É quase uma história de amor impossível. Então a gente leu essa história, que é uma peça do João Falcão, e aí depois a gente começou o nosso processo criativo no teatro digital, no teatro online, e o produto que a gente está querendo gerar com isso é um audiovisual, é um recurso gravado, editado, e aí o nome vai ser audiovisual cênico, teatro audiovisual, teatro digital. A gente ainda está especulando isso, né, gente? O importante é fazer, e o nome do produto
Tamo aí, vários artistas aí descobrindo exatamente o que é que a gente tá fazendo. Porque o nome ainda... Só falta dar um nome, mas a gente tá produzindo e é teatral, né? A gente tá buscando a teatralidade dentro do digital. Então, a gente que tá nesse processo, a gente leu a peça e ao invés de eu dividir a peça, né, como orientadora, eu escolhi não dar personagens para os meus alunos, para as minhas alunas, a maioria são meninas, né? Não dar os personagens para elas decorarem falas. O que eu fiz foi, no nosso processo criativo, olha que interessante, a gente tinha o nosso estímulo base, lembra lá do começo da live? A gente tinha o nosso estímulo base, e aí a gente criou, cada aluno criou um personagem para si a partir do que eles têm dentro, né? Então, a gente tirou uma característica própria e deu pro personagem. Na peça existem vários grãos de areia. Cada grão tem um nome de acordo com a sua emoção, com o que ele é. Então tem o grão de circo, tem o grão raivoso, tem o grão que chora, tem vários tipos... O grão chorão, né? Tem vários tipos de grão. Então os meus alunos criaram um grão para eles mesmos. Para eles mesmos. Você que é minha aluna tá aí assistindo, fala aí, eu sou o grão tal. Quero ver se tem. A Josi comentou, próximas, muito próximas, quase iguais. As próximas, as personagens. Então, eles criaram, fez parte do nosso processo, não seguiu o texto à risca, mas a gente trouxe uma criação de personagem dentro do estímulo base que foi o texto. Então, cada aluno criou. Nós temos o grão travesso, nós temos o grão que ama os animais, nós temos o grão indeciso, são vários grãos, a grã dançarina, vários grãos que surgiram de acordo com uma característica que o aluno tirou de si. É óbvio, gente, que a gente não se resume a uma coisa só. Mas é um trabalho, olha aí que interessante, esse trabalho que os alunos fizeram de olhar para eles mesmos e falar, olha, eu tenho essa característica. Então já criou aí, lembra da consciência, da percepção que eu falei para vocês? Criou aí um olhar sobre si e criou um personagem a partir desse olhar. Isso é muito bacana, né? Deu uma nova personalidade a um traço que eles já tinham. Então surgiram vários grãos. Depois deles criarem os grãos, aqui ó, a Karen falou, grão travesso, a Karen tá aqui, a minha aluna, grão travesso, a Gabi também, grão que ama os animais aqui, as grãos de areia estão aqui na live comigo, que bênção! Exatamente, então temos aqui os grãos que foram criando, e aí depois que esses grãos surgiram, aí entrou o meu pequeno trabalho de orientadora, que foi costurar esses grãos na história. Então aí a gente tem um roteiro geral de ação, né? A gente pode chamar de um canovaccio. O que é um canovaccio? É um roteiro geral só indicando as ações que a gente tem na peça, né? Por cenas. E aí a gente começou nas aulas a fazer improvisos extremamente caóticos e malucos. Quem tá aqui, a Karen sabe, a Gabi que comentou aqui sabe o que é isso que eu tô falando. Improvisos caóticos, alguns muito bons, alguns muito loucos, não ruins, mas loucos, sem pé nem cabeça, que a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo nesse improviso? O que é isso? Como que improvisa no digital? Mas a gente começou a improvisar. E uma coisa, gente, que me deixou realmente, assim, contente, satisfeita, foi que eu vi, depois que os alunos passaram por essa criação de personagem, eu vi os alunos improvisando dentro do personagem. Ou seja, eu vi os alunos atuando. Então é possível trazer aspectos e qualidades teatrais mesmo dentro do online. Porque eu vi que, até hoje, eu não vi um aluno desmontar, assim, né? Nossa, eu tô sendo bem exagerado, mas realmente, na maioria das vezes que eu vejo os improvisos, os alunos estão dentro do personagem. Eles não abrem mão do personagem, porque aquilo foi construído, a gente tem um processo de criação, né? Então, a gente tá aqui chegando nos nossos últimos minutos de live. Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre o processo. Sim, malucos, tipo a dança xamânica. Sim, a gente fez a dança xamânica, gente, pra chamar a estrela. Então, o que eu tô falando pra vocês é que o nosso processo criativo, né? Eu tô falando de processo criativo. Ele partiu de um estímulo base e ele caminha aos poucos para um produto final. Então, o processo criativo no teatro digital, ele está intimamente ligado aos contatos que o aluno, né, com que os artistas, vamos supor que não sejam alunos, mas artistas, mas está diretamente ligado com o contato que a pessoa tem ali durante o processo. E isso vai interferir diretamente no produto final, né?
Então, a gente está falando aqui de uma nova modalidade teatral, pelo menos ao meu ver, e que traz muitos benefícios, mesmo que tenha algumas restrições, a gente está fazendo aí um fazer extremamente artístico, teatral, né? E também tem uma função social aí que é muito, muito bacana. Então, essa foi a minha reflexão. Eu quero saber aí, para os nossos últimos minutos, se a gente tem alguma questão, alguma dúvida, bora lá. Se fechar qualquer coisa, de repente, eu volto à live, mas vamos finalizando, se alguém tem uma dúvida. E vocês percebem como é possível, né? A gente continuar pensando teatro, pensando fazer teatral, continuar fazendo processos criativos e que são diferentes do presencial, mas que vão trazer também um produto diferente e que também é muito bacana e traz vários benefícios para nós. Adorei! Que bom! Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. Desde já, eu agradeço de coração a presença de vocês que estão aqui, né? Todos que estão, as alunas também que estão aqui acompanhando a live. É muito bacana poder conversar com vocês sobre o processo, pensar sobre o que a gente faz, gente. Dá uma qualidade muito diferente para o nosso fazer, né? Quando a gente toma consciência do que a gente está fazendo, a gente percebe o que a gente está fazendo, fica interessante, né? Refletir é sempre muito bom. Muito bom, Gabi! Maravilha! E aí, gente, é esse papo que tá em aberto para todo mundo que é do teatro, tá? O processo criativo no teatro digital é realmente o nosso, como disse a Lucinha, né? A gente tá aí como pioneiro, é uma fase experimental que a gente tá descobrindo como fazer. Somos a primeira leva aí fazendo esses experimentos e tá sendo muito bacana, faz parte, né? A gente que escolheu fazer teatro, a gente nunca vai estar numa zona de conforto, sempre vai ter alguma coisa pra gente inovar, né? Pra gente descobrir e se redescobrir. Oba! Ótimas reflexões, que maravilha, gente! Fico feliz que essas reflexões tenham sido legais aí pra vocês. Agradeço, acho cada vez melhor, muito bom, que bom! E fiquem à vontade aí também, né? Pra comentar pra mim o que vocês estão achando, o que vocês pensam sobre isso. E ter a esperança, viu, gente? Lembrando que o teatro aqui é essa potência gigantesca, não se resume somente ao teatro digital, mas vamos aproveitar o que essa nova modalidade traz pra gente e que eu acredito que veio sim pra ficar. A comédia dell'arte não surgiu no século XIV, XV lá na Itália e continua existindo até hoje em vários lugares do mundo? Por que seria diferente com o teatro digital e o digital que está tão presente na nossa vida e traz tantos conhecimentos bacanas pra gente? Vamos aproveitar, né? O produto vai ser diferente, mas isso é muito legal pra gente, como artista, inovar mesmo dentro das plataformas digitais. Então, pessoal, já temos aí 1 hora de live. Passou rápido, hein? Não travou em nenhum momento? Eu quero saber, não travou em nenhum momento pra vocês? Porque se não travou, isso aqui foi uma novidade no ET. ET tem um avanço aí na galáxia que, nossa! Aí é bom demais, hein, gente? Uma maravilha! Aí eu já vou finalizando aqui, como não surgiu nenhuma questão, nenhuma pergunta. Fico feliz de ter compartilhado com vocês. Essa live vai ficar salva aqui e no YouTube como uma reflexão, uma provocação aí pra gente. Quem sabe um dia a gente retoma aqui e fala: ih, Gabi, teatro digital parou de existir. Já pensou? Nossa, Gabi, teatro digital tá super em alta. A gente vai descobrir isso só com o tempo, né? Isso aí, falou tudo. Pra mim não travou. Opa, que maravilha, gente. Então tá rolando, tá rolando. Gente, meu muito obrigada a todos que participaram dessa live, a todos que começaram e continuaram até aqui. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Temos aqui a VV, obrigada. Karen, Casa de Pirografia, Gabi, Alexandre, Matheus, Josi, Mari, você ficou aqui o tempo todo, oba! E a Lucinha, muito obrigada, gente, de coração, por terem participado dessas reflexões aqui comigo. E lembrando que a gente tá só começando, só mexendo aí no caldeirão, porque tem muita coisa aí por vir no nosso teatro digital. O importante é que a gente continue fazendo teatro, que o teatro continue aí se expressando, divulgando conhecimento, né, espalhando conhecimento e atingindo um público cada vez maior, né? Trazendo o nosso saber aí cada vez para mais pessoas, para a gente aprender cada vez mais. Um beijo, gente. Muito obrigada. Um grande abraço em cada um de vocês. Uma ótima noite de sábado para todas e todos. Um beijo e até a nossa próxima live, tá bom? Beijão, vou fechar aqui.
Fiquem bem e ó, assiste as videoaulas que tem muita coisa bacana, viu? Ó, e modéstia à parte, mas assiste as videoaulas que tá legal. Beijo, pessoal! Tchau! Vou encerrar o vídeo.